Vamos dar uma continuidade, nessa noite, a essa importante tarefa que se realiza na Casa Espírita, que é o esclarecimento. Nós, com certeza, estamos aqui buscando algo de positivo, no que diz respeito às coisas espirituais, um esclarecimento, que muitas das vezes nós não tivemos em tempos mais recuados, mas hoje, como em outras oportunidades, nós temos sempre possibilidades de estar revendo esses ensinamentos. Bom, nós hoje vamos falar sobre o Livro dos Espíritos, 162º aniversário de lançamento do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, ele foi lançado em 18 de abril de 1857. Muitos de nós já ouviram falar sobre essa data repetidas vezes, Quando nós chegamos à Casa Espírita, naquele momento em que chegamos, há um despertar em nós de buscar, de alguma forma, um conhecimento mais aprofundado da doutrina. E inicia-se, de forma geral, pelo Livro dos Espíritos. Quando nós estudamos o Livro dos Espíritos e hoje à tarde, no final da tarde, estávamos preparando esses slides rápidos, nos vem à mente 162 anos, um movimento grandioso que tinha por finalidade não só aquele momento, mas trazer luz, esclarecimento para o período em que estamos hoje e outros que virão. A doutrina espírita, ela é efeito da revelação espírita, porque nós temos a revelação espírita, O Espírito traz a revelação. E a partir de todo o processo de organização, nós temos a doutrina espírita, essa doutrina que é consoladora, que nos alivia, que nos carrega no colo nos momentos de dificuldade, nos momentos de aflição, mas também nos embala nos momentos de alegria. Que nós possamos agradecer a Deus, Pai, a Jesus, nosso mestre e amigo, e em especial também a Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, por esse trabalho grandioso que foi realizado e que traz para nós, quando fazemos a leitura daquelas perguntas, ensinamentos bastante cristalinos. Aqui nós trouxemos uma imagem de Allan Kardec. Ele, primeiramente, vamos falar rapidamente aqui de Kardec, professor na França, filósofo, enfim, um grande conhecedor da literatura francesa, colaborou muito no processo educacional na França, com diversos livros editados, e antes dele utilizar o nome de Allan Kardec como pseudônimo, ele recebeu na pia baptismal o nome de Hippolyte Léon Denis Rivail. E como educador francês, ele é conhecido desta maneira. Ele estudou fora da França, apesar da proximidade ali, a Suíça, Nasceu em 3 de 10 de 1804, educador, cientista e filósofo. Estudos em Verdun, na Suíça. Ele
ainda menino, ele foi levado pelos pais a Iverdun, na Suíça, e ele vai ser aluno de Pestalozzi, grande educador. Esse local onde Pestalozzi dava seus estudos, na verdade, não era o colégio, o início, que recebia grandes pensadores, que seriam grandes pensadores no futuro. Tinha uma finalidade muito interessante, que era de readaptar pessoas que não estavam muito bem alinhadas com a prática do bem. Mas o ensino é de tal forma interessante, não é? Tão grandioso, que começa a atrair para eles jovens também da sociedade, não é? Mais abastada. E naquela época Pestalozzi ministrava os seus cursos, não é? Fugindo completamente daquelas ideias que ainda em tempos atrás aqui na nossa terra, não é? Que era das palmadas, não é? Palmatória, não é? E ele usa um termo, Allan Kardec, num dos seus livros, sobre pedagogia, né, na educação, onde ele chama a atenção, tipo, não fez o devido dever e tal, pensamos que era as palmadas, ou colocar de castigo, de joelho aqui e ali, e aqueles mais antigos ainda se lembram aqui de épocas que nós vivemos, não tão recuadas assim, que tinha essa situação, não é? E isso já era contestado por Hipólito Leão Denis Rivaio, aquela época, porque foi da forma que ele aprendeu com Pestalozzi, que aquela era uma forma equivocada de se aplicar o ensino. Ao invés, muitas das vezes, do jovem se interessar pelo ensino, ele se afastava do ensino, ele se revoltava com o ensino. Então, a forma que Pestalozzi, né, de forma muito clara, traz para os seus alunos é o conhecimento global, não é, das mais diversas áreas do conhecimento humano, tá certo? Buscando levar eles a campo para fazer vários trabalhos de campo, interação com a natureza, enfim. Não formava um aluno para fazer concurso. E ele, Pestalozzi, buscava formar humanistas. Hoje, não se busca formar humanistas, busca formar pessoas preparadas para fazer concursos. É algo que devemos rever, não é? E aquela época já se observava isso. Não é? Quem pensava dessa maneira? Mentes que estavam à frente do seu tempo. É natural. E na França, em Paris em especial, reuniu um grande número de homens, mulheres, grandes pensadores, livres pensadores, que é a proposta da doutrina espírita, não é uma imposição. O que a doutrina diz para nós é assim: vocês são livres pensadores. Nós podemos conversar, você colocar o seu ponto de vista para que cheguemos a um denominador comum. Não é? Ele volta à França com um grande domínio sobre a língua alemã, traduziu várias obras de educação e moral. O que chamou a atenção a Hipólito Leão Denis a essa época foram as obras de Fenelon. Ele se interessa profundamente pela obra de Fenelon. Nós temos dissertações de Fenelon na codificação espírita. Em 1835 e 1840, ele gratuitamente ministrava cursos de Química, Física, Anatomia, comparada, Astronomia, entre outros. Agora, se nós observarmos bem, foi alguém formado com várias vertentes do ensinamento e poderia auxiliar aos demais nessa empreitada. Casamento aos 28 anos com a Amélie Gaudet, foi sua esposa durante todo o tempo que ele teve encarnado. Se interessa, naquela época, pelas obras de Mesmer, que é o mesmerismo, estudava o magnetismo,
né? Ele esteve bastante interessado e envolvido nesses estudos, e nós vamos ver daqui a pouco, quando fazem uma citação para ele sobre as mesas que giravam, que dançavam, e ele acha que pode ser algo ligado ao magnetismo, mas posteriormente vai observar que nada tinha a ver diretamente com o magnetismo, mas sim o mundo espiritual atuando. Ele teria interesse em observar os fenômenos relatados, porque num determinado momento, ele, Hippolyte Léon Denis Rivail, professor Rivail, se encontra com seu amigo Fortier nas ruas de Paris, e ele chama a atenção para ele de um fato que estava acontecendo, que as mesas dançavam, são talvez, mas que negócio é esse? Posteriormente, o seu Fortier vai falar para ele, olha, não só se movimentam, mas também falam. Encontra posteriormente com um senhor chamado Carlotti, seu amigo também, que lhe torna a falar, ele se interessa em participar de uma dessas reuniões, né? Mas todo esse movimento que nós estamos agora fazendo referência, vamos dar continuidade a ele, não iniciou-se na França, né? Esse espiritualismo, né? Essas ideias espiritualistas não iniciaram-se na França. Então, no livro, As Mesas Girantes, de Zeus Van Tuyl, né? É um livro um pouquinho mais denso, não tem figuras e tal, letras miúdas. Ele diz assim: quando o navio George Washington partiu do porto de Nova York com direção a Hamburgo, na Alemanha, ao porto de Hamburgo, na Alemanha, ele levava mais do que turistas. Ele levava as mesas girantes, entre aspas, né? Ou seja, esse movimento que iniciou-se na América, não é? Ele vai ganhar toda a Europa, vai ganhar toda a Terra. Entretanto, um pouquinho mais recuado, nós vamos observar que os sheiks americanos, que era uma comunidade, não é? Que havia vivido um período na França, posteriormente foram da Libanitos para a Inglaterra, e da Inglaterra, quando da independência, eles vão para os Estados Unidos da América. E ali eles têm facilidade de realizar as suas reuniões, ou tiveram diversos grupos dos sheiks, e os índios, pele vermelha, falavam através deles. E num determinado momento, relata Hernani Guimarães Andrade, no livro Transcomunicação através do Tempo, que em 1848 eles dizem o seguinte: nós vamos paralisar a comunicação e voltaremos de forma organizada e invadiremos a terra inteira. Fazia referência ao que aconteceria nos idos de 1855, 6, 7 e até o período em que foi necessário para que efetivasse a codificação, não é? E eles permanecessem daí à frente, orientando outras mentes com a partida do codificador para o mundo espiritual. Então, Hippolyte Léon Denis Rivail, já utilizando o codinome de Allan Kardec, desencarna no dia 31 de 3 de 1869. O espírito Victor Hugo, nesse livro, A Ascensão, psicografado pelo médium Francisco Divaldo Pereira Franco, melhor dizendo, escreve o seguinte: quando se estruturava a programática da reencarnação do missionário Allan Kardec em Lyon, na França, como embaixador do Cristo para dar início à era do espírito imortal, considerando-se as tarefas que ali desenvolveram, 19 séculos atrás, na condição de sacerdote druida, tiveram em mente os instrutores da humanidade eleger Paris para tal advento, levando-se em conta o elenco de obreiros da latinidade que o acompanharia, antecipando
e dando prosseguimento ao extraordinário acontecimento. Então, a doutrina espírita, a revelação espírita, ela ocorre a partir de uma estruturação, ela tem uma finalidade, não é algo por acaso. E foram chegando companheiros antecipadamente a Allan Kardec, que daria base para que ele pudesse trabalhar, e aqueles que prosseguiriam no trabalho, porque senão nós não estaríamos reunidos aqui hoje, correto? Então nós temos que agradecer a Deus e pedir cada vez mais com muro de bênção esses companheiros, né, que tiveram a tarefa árdua de trazer todo esse trabalho e fizesse com que ele chegasse até nós, né? Está embutido nisso tudo aí uma coragem, a coragem da fé, né? Muitos companheiros, de forma decidida, deixaram de viver de forma mais ampla a sua vida material, com tudo aquilo que ela poderia proporcionar, para dedicar-se à doutrina espírita. E sabemos perfeitamente das dificuldades que eles tiveram para que chegasse até os dias de hoje. Os mais antigos sabem perfeitamente, não é, que em tempos não tão distantes também, para ter uma reunião como essa aqui, tinha que pedir permissão à polícia. Aqui foi o caso mesmo. Aqui foi o caso. Pronto, tem um relato aqui. A diretoria toda foi fichada na polícia. Toda a diretoria fichada da polícia. Eram tidos como pessoas subversivas, estranhos, não é? Ora, mas o trabalho desses companheiros, preparando algo que nos auxiliasse no nosso momento. No Salmo 120, no momento da minha angústia, diz lá o salmista, eu clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Então é aqui que muitas das vezes nós vamos clamar ao Senhor Jesus, a Deus nosso Pai, para que nos socorra nas nossas necessidades, para que Ele nos ouça na hora da nossa aflição. Quando nós saímos daqui, às vezes a gente esquece que é espírito. Aqui nós somos aquelas pessoas que gostaríamos de ser durante todo o dia, né? Mente mais tranquila, equilibrada, tal. A gente sente até saudade, fala, eu queria ficar lá. Não posso levar o centro para minha casa? Não, leve o centro para dentro de você. Não a coisa física do centro, mas a parte espiritual do centro. Aquilo que ele comunica a você ao longo de todo esse tempo, não é? Para a sua melhoria. Isso que é importante para nós. Então, esse trabalho é um trabalho que foi organizado, né? E aqui eu estou apresentando para vocês, que está à disposição na internet, não é? A capa do Livro dos Espíritos, primeira edição do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, 1857, Paris, e a segunda edição de O Livro dos Espíritos. Tá certo? Que maravilha, né? Poderiam perguntar, houve uma segunda edição? Tem alguma diferença entre uma edição e outra? Então eu vou dizer para vocês, aquela edição, ela continha 501 perguntas. Canuto de Abreu diz que é como se fosse água de rocha. E essa daqui ampliada é a segunda edição, a que nós temos, a definitiva, lançada em 1860. Aquela tinha 501 perguntas, e essa daqui, com 1019 perguntas, em alguns vocês vão encontrar em 1018, porque uma subpergunta que foi feita foi lançada de forma como número. Enfim, mais ou menos assim que está ali. E porque às vezes surge essa pergunta, mas é 1018 ou é 1019? É que tem uma subpergunta ali que está como subpergunta A, tá bom? E eu trouxe na noite de hoje um facsímile para mostrar para vocês do primeiro livro dos Espíritos, tá bom? É um livro que já data de algum tempo, tá certo? E eu tenho certeza que vocês vão gostar de ver. Por ocasião dos 100 anos do Livro dos Espíritos, Canuto de Abreu lançou uma edição comemorativa
um facsímile do Livro dos Espíritos. Diferente desse que nós temos hoje, pergunta, ensino e resposta, o Livro dos Espíritos, a pergunta era feita na coluna da esquerda e a resposta dada na coluna da direita. Vou mostrar para vocês um facsímile desse livro. Esse que está aqui. Depois, quem quiser dar uma olhada, está em francês, tá bom? Era desse tamanho o Livro dos Espíritos quando foi lançado, e por comemoração dos 100 anos, Canuto de Abreu pediu para que se editasse 100 livros desses. Isso é interessante. Como esse livro chegou na sua mão? Um livro que foi editado em 1857. Fato curioso. Não pensávamos nem de falar para ninguém, né? Até porque essa coisa de falar para os outros é algo que acontece. Nós não sabemos, não temos como explicar isso. E, certa vez, caminhávamos pela Avenida Passo, olhamos lá a Federação Espírita e ao lado estávamos buscando um livro que é Veleiro de Luz, no sebo, na esquina da Avenida Passo. Quando chegamos no balcão e encontramos sobre o balcão esse livro, que haviam acabado de vender para o selo, o primeiro livro dos Espíritos. Eu olhei aquilo, perguntei ao moço, quanto custa? Ele me falou um valor alto, fui embora, fui com aquilo e, ao mesmo tempo, triste porque eu não comprei o livro. Voltei no outro dia. Cadê aquele livro que estava aqui? Ah, não tem não. Daqui, dali. Fui achar na Rua da Constituição, porque mandou para outra filial. Tem outro sebo ali, tem sebo ali. Da Constituição. Aí estava lá o livro. E veio parar na minha mão por causa disso. Tá certo? Então, ele é organizado em coluna, tá certo? Pergunta feita do lado esquerdo, resposta dada do lado direito. Então, aqui nós temos a tradução literal do francês, sem nenhuma modificação, tá? Feita por Canuto de Abreu, e a parte aqui, toda ela em francês, tá bom? Então, esse aqui foi o primeiro livro dos Espíritos. E, posteriormente, em 1860, vai lançar a segunda edição. O que trata o livro dos Espíritos, né? Muitos falam, mas o que trata? O que trata essas 1019 perguntas? No livro dos Médiuns, item 35, e o livro dos Médiuns é uma continuação do livro dos Espíritos, porque tem partes que estavam nesse livro que Kardec, de forma organizada ali, ele transfere para o livro dos Médiuns, que diz sobre os médiuns, os tipos de mediunidade e tal, ele vai para o livro dos Médiuns. Então, o livro dos Médiuns é uma continuidade do livro dos Espíritos. Ele diz lá no item 35, contém a doutrina completa, ditada pelos Espíritos, com todas as suas filosofias e suas consequências morais. É o destino do homem desvelado, a iniciação ao conhecimento da natureza dos Espíritos e aos mistérios da vida de além do túmulo. Tá bom? Ele está dividido em 4 partes, são 4 livros, 4 tomos, né? Podemos assim colocar. A primeira parte são as causas e meios. Então ali nós vamos observar, falar sobre Deus, né? Isso é importante. O que é Deus? É a primeira pergunta. E ele segue ali, onde nós vamos observar, a formação dos Espíritos, que Deus é bom, soberanamente justo e tal. Depois vai falar da segunda parte do mundo espírita ou dos Espíritos, que é o nosso mundo, para onde nós vamos voltar, não é? Para a condição de espíritos errantes, tendo a necessidade de retornar para novas experiências na Terra. Terceira parte, das leis morais, não é? Então ali vai falar da lei do trabalho, da lei de sociedade, da lei de justiça, amor e caridade, entre outros, da lei de conservação, da lei de destruição. Tá? A quarta parte, esperanças e consolações. De uma forma assim especializada, nós temos a doutrina espírita,
E de uma forma generalizada, nós temos a doutrina espiritualista, porque antes de ser espírita, nós temos que ser espiritualistas, né? Nós temos que crer em algo além de nós, do mundo físico que nós vivemos, não é? Eu costumo dizer que ele tem resposta para todas as perguntas. Todas as perguntas. Tudo que você imaginar, tem lá. Vai encontrar, com certeza. Nós mesmos. E a gente vai ver se até se dá tempo de entrar aqui em umas colocações de um outro livro, bastante interessante, né? E a gente vai observar o seguinte: você tem que ser espiritualista. Você crê em alguma coisa além da vida? Dessa vida? Não tenho dúvida. Você crê em Deus? Não sei. Kardec fala do livro dos médios. É melhor não continuar conversando, porque ainda não está devidamente preparado, né? Num outro momento, a gente pode tabular a conversação e o esclarecimento chegar. Tá certo? Então vamos lá? E aquelas partes que li anteriormente vai dar origem, apesar que o livro permeia todos os outros livros, e a gente fala assim, a primeira parte é com referência a Gênesis, mas permeia toda a obra. Quando você estuda o livro dos Espíritos, você deve acompanhá-lo durante toda a obra, que é extremamente importante. Então a primeira parte, não é? Que fala das leis primeiras, tal, estaria muito mais ligado a Gênesis, tá bom? A segunda parte poderia estar mais intimamente ligada, ou está, ao livro dos médiuns. A terceira parte, que é as leis morais, ao Evangelho segundo o Espiritismo. E a quarta parte, ao céu e ao inferno, tá bom? De uma forma genérica, mas o livro dos Espíritos permeia na sua totalidade toda essa obra. Interage, perfeito. Bom, vamos à elucidação do codificador do que é o Espiritismo, que vai ter aí o estudo, né? Então está lá, Revista Espírita do ano de 1860, em março. E foi da comparação e da fusão de todas essas respostas que deram os espíritos, através do início de 2 médios, depois da terceira, e posteriormente uma totalidade de 10 médios, para que pudesse configurar-se a segunda edição de um livro dos Espíritos, não é? Coordenadas, classificadas, muitas vezes refeitas no silêncio da meditação, que formeia a primeira edição do Livro dos Espíritos, a qual apareceu a 18 de abril de 1857. Tá certo? No primeiro momento ali, foram 2 jovens que participaram de forma mais direta do processo da codificação e a sua irmã. Posteriormente, nós vamos observar a Madame Premeson e mais outros médiuns, uma totalidade de 10, no primeiro momento, mas o codificador recebia, né, informações, cartas do mundo inteiro, inclusive do Brasil. Inclusive do Brasil. Alguém no Brasil mandou uma cartinha para a Kardec? Está lá na Revista Espírita. Está na Revista Espírita. Quem está estudando a Revista Espírita? Que bom. Então, muitos mandaram. E ele ali organizando, arrumando, o que tem isso a ver com isso? Perguntava a São